Olá, olá, muito boa noite, muito boa tarde a todos aqueles que agora nos começam a ver. Vamos nos aproximando, vamos nos aproximando daquilo que é o último programa da primeira temporada do É Falar que nos entendemos. Saúdo-vos a todos aqueles que estão e que vão estar neste último programa do É Falar que nos entendemos. Dizer que a metodologia deste programa é um pouco diferente da metodologia dos outros programas, dos programas que precederam este, uma vez que este é o último É Falar que nos entendemos. Hoje, conforme já tiveram a oportunidade de ver no cartaz, teremos dois convidados, dois cabeças de cartaz, a professora Sílvia Azevedo e o padre Alberto Mendes, que entretanto já os trago para junto de vós. Antes de avançarmos, quero dizer-vos que, aliás, quero agradecer-vos o facto de estarem desse lado, dizer que a qualquer momento podem deixar os vossos comentários e deixar as vossas questões, porque estou certo que os nossos convidados irão com certeza responder àquilo que são às vossas inquietações, as vossas provocações, as vossas questões. Dizer mais uma vez boa noite àqueles que agora chegam, agradecer por estarem desse lado, por nunca terem desistido deste projeto e deste programa. Recordar-vos mais uma vez que este é um programa que se centra naquilo que é uma conversa franca, uma conversa honesta, uma conversa transparente e autêntica, é isso que se pretende. E dizer-vos também que as lives, portanto, os programas, ficarão todos disponíveis na minha página profissional, Interventor Social Ricardo Crispim. A qualquer momento podem recuperar o programa e dar-vos aqui mais uma notinha. Neste momento, as legendas que por algum motivo podem estar a surgir não dependem da nossa monitorização, mas sim da vossa. Portanto, existe algures no vosso ecrã uma rodinha dentada e é nessa rodinha dentada que vocês irão bloquear as legendas automáticas. Portanto, as legendas dependem única e exclusivamente de vós. Bom, vou trazer aqui para o nosso programa os nossos últimos convidados, deste que é o último programa da primeira temporada do É Falar que nos entendemos. Sabemos desde já quem são os convidados, é a professora Sílvia Azevedo. A professora Sílvia Azevedo é professora na área da Educação Social, é a coordenadora da licenciatura em Educação Social no Instituto Superior de Ciências Sociais, aliás, Superior de Ciências Educativas do Douro, é presidente da Associação dos Profissionais Técnicos Superiores de Educação Social e autora do livro Técnicos Superiores de Educação Social, Necessidades e Pertinência de um Estatuto Profissional e coautora do livro Educação e Intervenção Social. Portanto, deem todas as boas-vindas à primeira convidada, a professora Sílvia. Olá, Sílvia, tudo bem? Boa noite. Olá, muito boa noite. Muito obrigada, Ricardo, por este convite. É com muito gosto que estou aqui hoje. E quando eu digo que é com muito gosto, tem mesmo sentido, porque já nos conhecemos há alguns anos e, portanto, e pelos caminhos da educação social, foi isso que nos aproximou. E, portanto, é muito bom ver o sucesso deste programa e estar neste momento a participar nele. Muito obrigada. Obrigado eu por ter aceito o convite. É uma honra e um gosto tê-la aqui connosco para poder partilhar aquilo que é a educação social, a minha primeira formação de base e aquilo que me vai perseguindo independentemente dos cursos. A educação social ficará, dos cursos que se tiram ou das formações que nós vamos adquirindo, é a educação social que ficará sempre no meu coração, digamos assim, e sendo a formação primeira da minha trajetória profissional, será sempre a educação social que eu trarei no coração, a par de outras, naturalmente, mas sendo a educação social a primeira, pois com certeza que estará aqui a unir-nos mais uma vez. Bom, aproveitar antes de dar entrada ao nosso próximo convidado, agradecer as pessoas que já estão connosco, a Sílvia, olá Sílvia, Silva, muito boa noite, ao António,
que nunca nos deixou desde o primeiro programa, está aqui desde o primeiro programa. Olá, boa noite, António. Exatamente, António. O António Chambel. Olá, boa noite, António. E também a Rosita. Olá, Rosita, muito boa noite. E boa noite a todos os outros que ainda não ousaram, mas que podem fazê-lo, em deixar a sua saudação. Bom, o próximo convidado, e este, conforme eu disse no início, é um programa especial. O nosso próximo convidado é o Padre Alberto Mendes, é capelão na Casa de Saúde do Telhal, em Sintra, na Ordem Hospitaleira de São João de Deus, presta apoio na Unidade de Cuidados Paliativos da Clínica São João d'Ávila, em Lisboa, é mestre em Cuidados Paliativos e é autor do livro Cuidados Paliativos, Diagnóstico e Intervenção Espiritual. Portanto, olá, boa noite, Padre Alberto, boa noite, seja bem-vindo. Muito obrigado, boa noite, cá estamos para o programa. Exatamente, é um gosto tê-lo na nossa companhia. Eu sempre disse que este, sendo o último programa, era um programa especialíssimo. E nessa medida tinha de convidar alguém que eu sempre quis ter no programa do É Falar que Nos Entendemos. O Padre Alberto já é um desejo que eu tenho desde o início deste projeto e agradeço ter aceitado o convite, porque sei que teve de organizar a sua vida de forma bastante estrutural, ou reorganizar, não é? Ou desorganizar, dependendo do ponto de vista, a sua vida para estar aqui. E mais uma vez, obrigado, Padre Alberto. Saudar mais uma vez aqui os nossos convidados, a Maria da Graça, os nossos espectadores, a Maria da Graça, a Goretti e todos aqueles que nos vão acompanhar ao longo deste programa. Bom, convidar-vos também para aguardarem desse lado comodamente, porque a nossa convidada mistério já está connosco neste momento, mas está em back-office. Ela vai estar connosco ao longo de todo o programa, mas naturalmente que a trarei para o programa depois de me deliciar mais uma vez com aquilo que são os contributos da professora Sílvia e do Padre Alberto. Bom, vamos então iniciar a nossa conversa. A Sílvia já está a abanar a cabeça. Vamos iniciar a nossa conversa. O tema hoje é muito desafiante, porque vai nos trazer aqui temáticas muito, muito queridas para mim e para muitas das pessoas que nos estão a seguir, e não é por acaso que eu tenho estes convidados e não outros. Vamos falar sobre aquilo que são os desafios da educação social, daquilo que são também os desafios e os constrangimentos e as implicações dos recém-licenciados, daqueles que se viram, entre outras coisas, forçados a abandonar o seu local de estágio por causa do caos em que nós ainda permanecemos mergulhados, apesar de algumas pessoas considerarem que está tudo bem melhor, mas continuamos mergulhados num caos ímpar, sem qualquer tipo de precedentes. E depois também falar um pouco sobre a questão da espiritualidade, ou se quisermos também, bem sei que estamos a falar de coisas diferentes, mas também, en passant, iremos passar, e passa a redundância, pela religiosidade e aquilo que é a importância de olharmos a pessoa idosa numa vertente verdadeiramente holística, biopsico, sociocultural e espiritual. E é por isso que temos aqui o Padre Alberto. Bem, vamos então iniciar. Se calhar vou passar de imediato à professora Sílvia, está bem? E vamos lá. Portanto, professora Sílvia, se calhar entraríamos já a pé juntos. O que é que me diz? Bora nessa. Bora? Preparada? Preparada. Já me conhece há muito tempo, vamos... já sabe que sim. Ok. Neste momento também temos aqui um padre, se eventualmente as coisas correrem menos bem, temos aqui alguém que nos vai apaziguar e acalmar os ânimos, não é? Sinto-me muito mais segura depois de saber que temos aqui o Padre Alberto, porque é sinal que este programa está muito abençoado. Exatamente.
Muito obrigado. Bom, vamos lá então entrar aqui a pé juntos e vamos centrar sobre aquilo que me traz aqui, aliás, sobre o que me motivou a convidar a professora Sílvia. Eu já conheço a professora Sílvia já há algum tempo, pena tenho de não a conhecer há mais tempo do que aquele que a conheço, porque aprende-se muito, muito, muito. E antes de avançarmos com a primeira pergunta, também para acalmar os ânimos, porque entretanto acho que já peguei fogo aqui com o entrar a pé juntos, convidar-vos ao que sei está esgotado, não é, professora Sílvia? Sim, 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 Exatamente. mas estamos a pensar em tomar essa relíquia após 10 anos numa segunda edição mais atualizada. Ok, muito bem. Então, deixo-vos esta obra. Eu, felizmente, consegui adquiri-la pouco tempo depois dela ser editada. Portanto, esta obra, este exemplar é de 2011, ok? Mas foi o livro que me acompanhou durante, a mim e a outros tantos colegas, que me acompanhou, dada a excelência daquilo que é este manual, esta obra, e que me acompanhou ao longo da minha primeira licenciatura, que neste caso foi em Educação Social. Bom, agora sim, vamos então à primeira pergunta, não é? Oh, Ricardo, se isso era para me acalmar, eu ia ficar pior. Olá! Isso traz aqui uma responsabilidade naquilo que eu vou dizer. Ok, mas estou certo que será uma resposta de excelência. Bom, vamos lá então. Então, a educação social, nós sabemos que é uma profissão experimentada e sustentada por um rigoroso campo científico comprovado na prática, não é? Portanto, cumpre todos os requisitos daquilo que é efetivamente uma profissão que se quer reconhecida e que se quer verdadeiramente afirmada naquilo que é o panorama nacional. No entanto, muitas são as organizações do cuidado às pessoas idosas que associam, espantem-se, que associam a figura do técnico superior de educação social a um entertainer. Certo é que este não é uma situação que é transversal a todo o panorama nacional, ok? Mas ainda ainda existem algumas instituições que reconhecem ou que veem o profissional de educação social como um entertainer, como alguém que existe para, e eu sei, não, sabendo eu que não é uma expressão elegante, que existe para entreter as pessoas idosas. E há muito que os técnicos superiores, nós sabemos isto, que os técnicos superiores de educação social provam que não é disto que se trata a essência da sua existência. Tendo em consideração a cientificidade que existe por detrás deste profissional. Num setor que nós sabemos que está em franco crescimento, um setor que está relacionado com o cuidado às pessoas idosas. Estamos a falar de um profissional de excelência que hoje se reafirma, ou que se vai reafirmando dia após dia, esta necessidade de um reconhecimento urgente e cada vez mais nós trabalhamos, e a Sílvia trabalha, e todos os associados da APTSES trabalham neste sentido. Fundada em 21 de novembro de 2008, a APTSES, portanto, a Associação dos Profissionais Técnicos Superiores de Educação Social, tornou-se um marco de esperança. E a APTSES é efetivamente um marco de esperança naquilo que é a tentativa de trabalharmos todos juntos como um coletivo para reafirmar esta profissão. Tornou-se um marco de esperança para os educadores sociais. Passados então quase 12 anos em que a APTSES existe, quais são então as ambições dos técnicos superiores de educação social, em particular naquilo que é o campo da gerontologia? Uhum. Bem, pergunta difícil. É bastante difícil, até porque é uma pergunta aqui com muitas afirmações, com muitos questionamentos, com muitos processos, não é? Portanto, com muitos marcos históricos, mas eu vi que o Ricardo fez a pesquisa toda relativamente ao processo da construção da APTSES. Ora bem, os desafios dos educadores sociais, eu acho que nós temos vindo a crescer enquanto profissão, temos vindo a crescer enquanto profissionais e temos vindo a crescer enquanto
enquanto profissão, ou seja, estamos cada vez a afirmarmos mais profissionalmente no campo da intervenção social, o que parece-me bastante positivo, porque isso não se deve só à PSES, mas deve-se obviamente a todos os educadores sociais e a todos os profissionais da educação social que todos os dias estão nas instituições e que com o seu trabalho vão construindo esse perfil e vão afirmando a sua identidade profissional e, portanto, é um trabalho conjunto, é um trabalho coletivo. A APSES serve aqui para exercer pressões sociais e políticas, como sabem, e para defender, sobretudo, os interesses e a afirmação da profissão, não é? Enquanto coletivo, representante de um coletivo, mas de um coletivo que somos todos nós, e todos nós temos essa responsabilidade no nosso dia-a-dia, enquanto profissionais. E, efetivamente, eu acho que cada vez se formam mais educadores sociais, cada vez se formam mais pessoas apaixonadas pela educação social, e eu acho que isso faz toda a diferença. São pessoas que vestem a camisola, que sentem aquilo que estão a fazer, que são humanistas, que olham para as pessoas dentro da sua própria individualidade, da sua própria personalidade e que todos os dias estão lá e que com as suas metodologias e com a sua intervenção vão mostrando de que forma diferente o trabalho social pode ser feito, não é? Acho que mais do que isso tudo, e olhando agora aqui um bocadinho para a questão desta pandemia, não é? Que nos envolveu a todos de repente em algo que todos nós desconhecíamos, eu acho que efetivamente, e isso até apareceu nos meios de comunicação social, nós tivemos colegas educadores sociais a quem eu aproveito agora para os parabenizar, porque de facto demonstraram o excelente trabalho que fizeram, quer na prevenção, quer na minimização de riscos de lares, de herpes, que estiveram ali em situação de contexto muito perigoso, muito exposto ao risco, precisamente em alguns concelhos, não é? Onde havia pequenos surtos e que demonstraram que, efetivamente, a educação social é uma profissão, não menosprezando todas as outras, mas que é uma profissão essencial e primordial no campo da intervenção socioeducativa e, portanto, no campo da educação e também social. Agora... Okay. Pensando aqui, ainda estava aqui a acabar o meu raciocínio, pensando aqui na provocação, penso que é por aí que o Ricardo quer que vá, pensando na questão de que o educador social é visto por vezes como um entertainer, é provocatório, obviamente, não é? Mas também penso que a responsabilidade está muitas das vezes ligada aos profissionais que estão nas instituições e que acabam por se prender apenas às oportunidades que às vezes surgem, às oportunidades de emprego e não propriamente com o seu perfil e as suas competências e a sua capacidade para outro tipo de funções. É claro que a legislação aqui tem também um papel muito importante, porque a própria legislação, eu acho que reduz imenso o trabalho que pode ser desenvolvido nas respostas ligadas ao envelhecimento, sejam os lares, seja o apoio domiciliário, sejam os centros de dia, porque pode-se fazer um conjunto de tarefas e de atividades com os séniores que não passam pela pura animação e pelo desenvolvimento de atividades lúdicas, não é? E que neste momento acaba por ser aquilo que a própria Segurança Social e a própria legislação exige. E, portanto, eu acho que nos cabe a todos nós, enquanto profissionais, até do setor social, não só os educadores sociais, mas todos os profissionais, também fazerem uma pressão para mudar o paradigma e a visão que existe ligada ao trabalho que é feito na área do envelhecimento. Os nossos séniores não são os séniores de há 40 e 50 anos atrás, os séniores de hoje são séniores que têm outro tipo de características, que têm outro tipo, felizmente, de possibilidades de aprendizagem. Acho que nós devemos de parar de olhar para a questão do envelhecimento como alguém que chegou ao término de uma atividade de vida. Acho que devemos de olhar, sim, para um recomeço de vida, para uma maneira diferente. E essa é uma área em que eu acho que o educador social tem todas as competências para trabalhar, que é preparar as pessoas para o envelhecimento. Ou seja,
nós ao longo da nossa vida, não é? Vamos envelhecendo. E quando chegamos a uma idade em que nos vamos aposentar ou nos vamos reformar, deixamos de ter, as pessoas sentem-se um pouco perdidas, porque deixam de ter os objetivos, de manhã já não sabem a que horas é que vão acordar e para que é que vão acordar, não têm um objetivo concreto de algo para fazer. E porquê? Porque ao longo do nosso processo de envelhecimento não nos foi ensinado como é que nós devemos envelhecer. E isto é extremamente importante. Porque não é porque eu me vou reformar que a minha vida terminou ali. Pelo contrário, a minha vida está a recomeçar, porque eu agora vou poder fazer um conjunto de coisas diferentes, se a minha saúde me permitir. E se a minha saúde não me permitir, eu também posso ir ao encontro para conseguir encontrar formas que a minha saúde me permita, não é? E nós acho que ainda temos um paradigma e um olhar sobre o envelhecimento em Portugal muito limitativo, muito ligado provavelmente também à nossa história, à história que foi marcando os nossos avós, os nossos bisavós e que nos marcam a nós e marcaram também os nossos pais, não é? Mas que marcam também, sobretudo, as instituições e o trabalho que se realiza nelas, porque a verdade é que se continua a olhar para o envelhecimento como se olha para o setor social, com um olhar do vamos lá fazer a solidariedade, que não tem mal nenhum que se faça porque também é importante, mas o setor social é muito mais do que a solidariedade. Eu acho que o setor social é uma responsabilidade social acima de tudo, não é? E portanto esta mudança de paradigma é importante, e esta mudança de paradigma não se faz, e respeito perfeitamente as direções das instituições, que eu também faço parte, não se faz com as direções das instituições, faz-se com cada um de nós que trabalha nessas mesmas instituições, faz-se com o nosso trabalho do dia-a-dia enquanto profissionais, não é? Somos nós que mudamos mentalidades e somos nós que mudamos paradigmas e somos nós que vamos mudando todas as dinâmicas. E, portanto, eu acho que o que falta, e levando agora a questão aos educadores sociais, o que falta aos educadores sociais para deixarem de ser vistos como uns simples entertainers é precisamente também mudarem a sua visão e o seu paradigma do envelhecimento. Há uma área que eu acho que os educadores sociais foram esquecendo e que é extremamente importante e que para mim é realmente a educação social na área da gerontologia, que é a gerontologia educativa. Essa é a nossa área de intervenção. Okay? Eu não estou aqui a dizer que um educador social não deve recorrer à animação sociocultural. A animação sociocultural ou a animação socioeducativa é, obviamente, uma excelente metodologia de trabalho, não é? As dinâmicas de grupo são excelentes dinâmicas de trabalho. Agora, não podem ser únicas, não é? Para o trabalho do educador social, porque isso realmente vai torná-lo um animador, não o torna um educador, não o diferencia, não é? Portanto, torna um processo mais homogéneo e não tão heterogéneo como seria de esperar. E eu acho que o educador social aqui até é um privilegiado comparativamente aos nossos colegas de animação sociocultural, que fazem também um excelente trabalho, porque têm portanto, têm uns conteúdos teóricos muito mais direcionados para o socioeducativo que os animadores não têm, e portanto não só para o recreativo e para o cultural. Agora, falta aos educadores sociais, se calhar, terem um olhar mais específico, mais especializado, direcionado para a área da gerontologia educativa, para a educação de adultos, para a preparação para o envelhecimento, para, por exemplo, para a promoção da saúde na área do envelhecimento. É um trabalho que é feito neste momento pelos enfermeiros, mas também que eu saiba, não é só é feito nos centros de saúde e em alguns centros de saúde, e que é um trabalho que o educador social pode fazer perfeitamente, a área da promoção e da prevenção da saúde. Estou aqui a pensar também, por exemplo, no desenvolvimento de competências dos cuidadores, da própria família, que muitas vezes não está preparada nem economicamente, nem culturalmente, nem socialmente, para receber em sua casa uma pessoa com determinado tipo de necessidades ou características, de famílias que muitas vezes acolhem os seus séniores já em processos, por exemplo, demenciais, não é? E que estão completamente perdidos ou com limitações físicas e, portanto, nem sabem como é que vão ter que adaptar a casa, não sabem como é que vão lidar com esta situação toda, não sabem quais são as respostas sociais que devem procurar, os direitos que têm. Quer dizer, eu acho que a educação social tem, de facto, que
olhar para estas oportunidades, que são oportunidades sentidas por quem está neste processo, que é de construir e ajudar a promover um envelhecimento informado, saudável, que é, sem dúvida, um novo envelhecimento de hoje. Ok, boa. Muito bem. Obrigado, Sílvia. Obrigado mesmo pelas palavras de encorajamento e de promoção de uma profundidade naquilo que é a reflexão que é cada vez mais urgente no campo da educação social, muito em particular. Obrigado. Eu vou passar a palavra, diz aqui a Adriana Silva, que o contributo é muito interessante, ok? Portanto, obrigado, Adriana, pelas suas palavras. Bom, vou passar então a palavra ao Padre Alberto. Sei também que existem muitas pessoas que estão sedentas daquilo que são as suas palavras, daquilo que é a sua visão acerca da espiritualidade e da religiosidade. Eu recordo que o Padre Alberto tem uma relação portanto, ele é capelão na Casa de Saúde do Telhau, apoia a unidade de cuidados paliativos, é mestre em cuidados paliativos e também autor de um livro que neste momento eu não tenho aqui disponível, mas autor de um livro de seu nome, Cuidados Paliativos, Diagnóstico e Intervenção Espiritual. Bom, daquilo que me parece, este é um assunto que é cada vez mais necessário à discussão e de uma discussão pormenorizada. Por isso é que eu trouxe aqui, e trouxe-o em particular a este último programa do É Falar que nos entendemos. Nós sabemos também, nesta primeira fase da questão, é importante reforçar que existe uma diferença clara entre espiritualidade e religiosidade, não é? Portanto, não são conceitos idênticos nem tão pouco sobrepostos. No caso das velhices, trata-se daquilo que eu pude averiguar junto das leituras que fui fazendo. Estamos a falar de gerontotranscendência, ou seja, de espiritualidade das pessoas idosas, muito relacionada com aquilo que é a sabedoria e com a capacidade de dar um maior sentido à vida destas pessoas, que nesta fase em particular da pandemia que nós vivemos, mas de forma muito particular destas pessoas, é cada vez mais importante estimular e promover aquilo que é a espiritualidade ou a religiosidade destas pessoas em contextos de confinamento. É incontestável a importância da dimensão, então, da espiritualidade naquilo que é a dimensão holística do homem. Muito se tem falado de ver o homem, o ser humano, de forma mais extensa, não é? Daquilo que são as suas dimensões de caráter mais holístico, biopsicossociocultural, mas, entretanto, tem surgindo uma nova corrente que acrescenta ao biopsicossociocultural o espiritual. Sendo certo que ainda permanecem muitos descrentes, e não me refiro à questão de religiosidade, mas muitas pessoas desacreditadas com aquilo que é a promoção ou a relação da espiritualidade dos idosos consigo próprios. A pergunta que eu lhe fazia era, na sua opinião, que necessidades de ordem espiritual encontramos nas pessoas idosas quando nos propomos refletir acerca daquilo que é a experienciação das velhices? Eu diria que não é só na terceira idade ou na quarta idade, ou quando são mais velhas, têm essas necessidades. Nós sempre temos essa dimensão espiritual, que alguns podemos ter também religiosa, outros não. Daí é essa diferença que temos que acentuar sempre e reconhecer que há pessoas que não têm religião, não acreditam, mas não deixam de ter espiritualidade. Costumo dizer que todos somos espirituais, todos temos espiritualidade. Religiosidade, acho que não, nem toda a gente tem uma crença ou tem uma prática religiosa, e daí a diferença. No entanto, isto que nos acompanha a vida toda, desde que nascemos até que partimos e depois também, é algo que nos interroga sobre a vida, sobre o sentido da vida, por exemplo, sobre a esperança, sobre a continuidade da nossa vida, para além daquilo que nós somos corporalmente, mas depois, sobre muitas questões que nos colocamos, tem a ver com a espiritualidade, com o bem-estar espiritual. Ou seja, é uma leitura da pessoa no seu todo, porque quando falava de diagnóstico espiritual e religioso,
ao fazer, às vezes esquecemos dessa parte, fazemos diagnóstico social, não é? Mais da nossa área, o físico, os médicos, o psicológico e outras áreas. E depois o espiritual e religioso fica quase esquecido, ou então quem é crente tem uma prática disto ou daquilo e é mais evidente, aqueles que não são crentes então ficam mesmo esquecidos, parece que já não existe mais nada. Então esta dimensão espiritual, seja em que idade for, e também na terceira idade e quando as pessoas são mais velhas, no fundo vão reler toda a sua própria vida. É uma releitura, o reler a vida, a biografia, que tem que estar sempre presente e constante. E dar valor a ela. Eu costumo dizer que os idosos são uma biblioteca ambulante, com aquela sabedoria toda, uma biblioteca com muitos livros, com tudo e mais alguma coisa, não é? Que já muita gente diz isso e autores, mas eu costumo frisar, e quando vejo na alegria com eles, quando os titulares ou com pessoas mais velhas, friso sempre isso e sublinho que a grande sabedoria que eles têm, que não cabe numa grande biblioteca. Alguns riem-se com isso, dizem que não sabem nada, ou têm essa tendência às vezes de dizer que não, mas alguns também reconhecem que de facto têm um acumular de anos, um acumular de vida em si, que tem muitas coisas, muita sabedoria, daí que a espiritualidade também entra por aí, e que pode estar e que deve estar, nessa realização da pessoa num todo, como todo. E a espiritualidade estiver presente, quando nós cuidamos da pessoa e quando estamos com ela, e tivermos presente essa dimensão, certamente o bem-estar, os cuidados que vamos ter vão provocar um melhor bem-estar à pessoa, porque vai ser atendida em todas as suas dimensões. E a pessoa idosa, com aquela sabedoria toda que tem, com tanta prática de vida, com tanta história, uma biografia tão grande, com tantos acontecimentos, certamente gosta de ser escutada, de ser ouvida, e é uma das necessidades espirituais, como estava a perguntar, das várias necessidades que existem. Por exemplo, algumas são conhecidas e estão documentadas, o ser reconhecido como pessoa, de reler a vida, do sentido da vida, da esperança, do amar e ser amado. Quem é que é feliz se não se sente amado e não ama, não é? Uma dimensão que toca a todas as dimensões da pessoa. Na área espiritual a gente toca muito nela, não é? A questão do passado, que é a reconciliação com a vida, com aquela que não está tão bem e necessita de um perdão ou de uma desculpa, e que é necessário essa reconciliação do passado, em relação ao futuro, com aquela esperança que, como o Dr. Silva estava a falar, que levantar de manhã tem que ter um objetivo para me levantar e para fazer alguma coisa, e se não há isso, a pessoa está desanimada e pensar não vale a pena e fica ali assim. Portanto, isso, a esperança é fundamental, nem que seja pequenas esperanças, que a gente costuma dizer, tem cuidados paliativos, falamos muito das pequenas esperanças, expectativas realistas, isto é, são pequenas, podem não ser muito grandes, mas pequenas, tem que ser só para aquela tarde, para aquele dia, com pequenas dinâmicas, seja espirituais, seja de animação, seja de qualquer outra área. E aí, aqui entra a equipa toda. Eu costumo dizer que a espiritualidade não é só feita, ou não deve ser, pelo capelão só, o assistente espiritual, mas qualquer técnico, qualquer área, na sua dimensão, está sensível a isso, tem formação para isso, e se respeita a pessoa como ela é na sua história, tem que estar atento a esta realidade. Investigar mais, se calhar tem que preparar-se melhor para atender esta realidade. Mas se a equipa funciona num todo, também vai cuidar da pessoa que é um todo. Faço-me entender, isto do todo para o todo, não é parte de retalhos, que às vezes só cuidamos do idoso só e sentá-lo ali, a parte física, a tensão está alta, está baixa e já está. Não pode ser. E às vezes esquecemos um bocado, claro, da psicologia está sempre e por aí fora, mas é necessário estar sempre atento a outras dimensões que são essenciais. E a companhia, por exemplo, é uma das intervenções espirituais que se usa mais e que, para o diagnóstico da solidão e do estar só, do sentir-se às vezes pesado para a família, de às vezes estar ali assim que já não vale a pena viver, tudo isso falta de sentido muitas vezes. Temos a companhia como intervenção de reler a vida com interesse, com disponibilidade para entender a pessoa. E só essa intervenção desta forma vai fazer com que a pessoa seja escutada e entendida e compreendida, claro, de uma forma empática, não só simpatia, mas profundamente empática, e entrar nesta relação de ajuda, digamos assim, na relação de ajuda que pode ser espiritual ou de realidade, mas que pode fomentar mais esse bem-estar da pessoa, não é? Seja de que idade for, mas sobretudo nestas idades que necessita de muito mais, claro. Não é? Eu estava a ouvi-lo e o Padre Alberto tocou aqui quase, e permita-me a expressão não sendo a mais elegante, mas tocou aqui na ferida, que é, muitos são os profissionais que reconhecem
que o trabalho junto das pessoas idosas, naquilo que tem que ver com a espiritualidade e a religiosidade, é um exclusivo daqueles que são crentes, ou um exclusivo dos padres, dos irmãos, das freiras, e o Padre Alberto referiu e frisou que não é efetivamente um exclusivo. Aliás, a formação, quando nos pedem em muitas equipas, tenho dado várias, e de equipas de saúde, médicos, enfermeiros, assistentes sociais, educadores, fisioterapeutas, várias áreas, e às vezes não está nenhum padre lá nesse encontro dessas formações, nenhum capelão. Portanto, é para equipas de saúde de outras dimensões da pessoa, não é? E que devem estar atentas a ela, e então querem mais formação também nesta área para poderem exatamente atender essas necessidades. Porque, e às vezes há escalas, por exemplo, que se usam, que se pode usar nesta área espiritual e religiosa, para ver como é que a pessoa está, se sente bem ou não. Por exemplo, se sente em paz, se não sente, tem uma razão para viver. Então, agora a ver aqui a escala que utilizamos às vezes também, se encontro conforto na minha fé ou não, sinto-me ligado aos outros, sinto-me amado, perdoado, sinto-me com esperança, sinto compaixão dos outros com as pessoas. Como é que eu me encontro neste momento? Alguma coisa que me incomoda profundamente ou não? Portanto, questões assim muito abrangentes, algumas mais concretas, outras não tanto, que dá para a pessoa pensar na sua história, na sua biografia, tanto em relação ao passado como ao futuro, e isto pode ser feito não só por, como dizíamos, só com o capelão ou com o padre, mas todas as áreas que estão interessadas, sensíveis a isto, podem utilizar algumas técnicas que existem, para poder ajudar mais a pessoa, e a pessoa certamente vai se sentir muito melhor, muito mais integrada e atendida na sua história toda, na sua totalidade. Não é? Eu estava a ouvi-lo e estava a pensar, não conheço, e perdoem a minha falta de conhecimento e a minha ignorância, mas poderá eventualmente existir aqui algum espectador que tenha esse conhecimento, e peço que contribua, mas não conheço nenhuma resposta social relacionada ou ligada ao cuidado da pessoa idosa que inclua na sua equipa multidisciplinar, ou naquilo que são as reuniões de equipa multidisciplinar, um padre. Não é? E, no entanto, nós sabemos que muitas são as pessoas que se encontram e que se confortam e que encontram a sua felicidade e o seu sentido na vida através do apoio e da ajuda e da compreensão e do estar em espiritualidade e em religiosidade, através da ponte que o padre faz, que o senhor padre, segundo eles, faz entre eles e o Deus e Jesus, não é? E é curioso porque não encontro nenhuma, se eventualmente, não conheço nenhuma, se eventualmente alguém conhecer, pois que passe esse contributo, porque seria interessante perceber em que moldes é que isto existe. Não, há capelães em várias casas, e agora nas unidades, por exemplo, de longa duração e manutenção, que se fala muito e que algumas equipas também têm. Claro que não têm, porque há poucos, e não há aquele tempo inteiro, como está um enfermeiro, como está qualquer psicólogo, outra área. Vai lá, às vezes por chamada, costumo dizer que não devia ser assim. Devia passar de chamada ao mais presente, não é? Na própria unidade. Fazer parte da equipe integrante e não só ir lá quando é necessário. E então, para quem é crente e católico, às vezes é só quando está a morrer é que é chamado o padre ou o capelão para ir lá. É uma parte, às vezes pode ser negativo, não é? Porque quando vai o padre, diz assim, olha, alguém vai morrer, não é? Há essa interpretação, infelizmente. Sim. Mas algumas equipas não, e nos cuidados paliativos, sobretudo, investiu-se muito nisso, porque é uma realidade diferente, e a formação também, em que se aposta que o assistente espiritual, seja leigo ou seja padre, participe nas reuniões multidisciplinares também, como qualquer outro. Eu participo na equipa da reunião e dou a minha opinião, as minhas achegas, como o psicólogo, como o enfermeiro, como o médico, e todos nos escutamos e ouvimos. Às vezes é o médico que chama quando acha que há qualquer coisa que aquela pessoa necessita de algo mais nível espiritual que não tem a ver com ele ou com o psicólogo. Às vezes é o psicólogo que chama, ou o assistente social. Depende de quem descobre essa necessidade e está atento a essa sensibilidade. No fundo, pode chamar, e como eu, se me der conta que aquela pessoa necessita do apoio médico ou psicológico, também tenho que dizer, não é? Tenho que chamar. Portanto, o funcionamento em equipa, digo que é fundamental o trabalho em equipa nestas áreas, porque se trabalharmos cada um para o seu lado e não em equipa, os cuidados não são totais, como a gente costuma dizer, nem globais à pessoa.
os tais cuidados parciais, ou de retalhos, vamos fazendo cada um a sua coisa, e como podemos, e vamos, e coitado, então, a pessoa idosa, que às vezes tem outras necessidades, já ninguém liga a elas. Às vezes, se calhar, não é a ferida que lhe dói tanto, ou aquele ombro que lhe dói tanto, é algo mais interno que lhe dói, e que necessita desse apoio. E se calhar não é o médico nessa altura que vai, ou pode ser também, não é? Pode ser qualquer Aliás, um. desculpe, estava das pesquisas que fui fazendo para a preparação do programa, muitos são os estudos que provam a relação causal entre a experienciação da espiritualidade e da religiosidade e a diminuição daquilo que são os indicadores negativos associados à depressão, a utilidade da religiosidade, da religião e da espiritualidade para a melhoria daquilo que é a saúde física e o declínio físico e o declínio cognitivo das pessoas, e isto é revelador e é preditivo, efetivamente, da importância e da necessidade e da urgência que existe em incluir a esfera da espiritualidade e da religiosidade naquilo que é a atuação ou naquilo que é a intervenção de uma equipa multidisciplinar nas respostas sociais associadas ao cuidado das pessoas idosas, não é? Eu acho que também é este o ponto-chave da vinda também do Padre Alberto aqui, é deixar este alerta e esta esperança de que não é um exclusivo dos padres, nem dos irmãos, nem dos capelões, mas, claro, que mais nenhum profissional tem o conhecimento que tem um padre e um capelão, não é? Mas não sendo um exclusivo, é algo que não deve ser esquecido. Aliás, e pegar aqui nos contributos da Rosita Garcês e do Tiago Correia, eles referem, e muito bem, e vou passar, por exemplo, aqui o comentário do Tiago Correia, sem dúvida, irmão Alberto, reparamos nos outros como um caso social ou clínico e esquecemos do diagnóstico espiritual. Ficamos na saúde física e mental, mas esquecemos da saúde espiritual. E acho que este comentário é revelador daquilo que efetivamente acontece nas instituições um pouco por todo o país, que é colocarmos ou relegarmos para segundo plano esta questão da espiritualidade e da religiosidade. Passávamos então para a nossa convidada mistério. Não sei se concordam. Sim, sim. Sim. A nossa convidada mistério. Falta aqui os rufos. Na segunda temporada vou arranjar aqui uma série de aplicativos para fazer entrar o convidado ou a convidada mistério. Bom, a convidada mistério é uma amiga, é uma pessoa que me enche de orgulho, e estou certo que também a Sílvia enche de orgulho a ousadia e a coragem e a lucidez com que esta colega não só aceitou o desafio, mas a forma entusiasta e querida com que ela abraça a causa da educação social. Este é um desafio novo para ela, portanto, na medida em que ela é recém-licenciada em Educação Social pelo Instituto Politécnico de Leiria. Eu conheço a convidada mistério já há alguns anos e gostava de trazer a este programa, que é um programa especial, esta convidada. Não pela responsabilidade que lhe estou a imputar, mas pelo sentimento bonito que tenho por esta colega e por esta mulher. Portanto, vou chamar para junto de nós desta conversa a Eduarda. Olá, Eduarda, boa noite. Olá, boa noite. Boa noite a todos os que nos estão a ouvir através das suas casas. Boa noite, professora doutora Sílvia Azevedo. Boa noite, Padre Alberto. Boa noite, Ricardo. Muito obrigada pelo convite e pela honra que é poder fazer parte desta mesa, assim, acho que assim podemos chamar, estar ao lado de profissionais que para mim são
profissionais de referência. Como o Dr. Ricardo dizia, sou recém-licenciada, formei-me em junho deste ano e ao longo da minha formação tive a presença da professora doutora Sílvia através de livros, através de artigos científicos, através de inúmera bibliografia à qual eu me dirigi para enriquecer os meus trabalhos académicos. E estar aqui neste preciso momento a partilhar este programa com a doutora Sílvia, para mim, é uma honra. O doutor Ricardo... A honra é minha, Eduarda. É mesmo. O doutor Ricardo tem sido um profissional que me tem ajudado imenso, que tenho colocado os meus olhos a nível gerontológico e tenho crescido muito a ler também parte dos seus artigos, a observar o seu trabalho também através da página na qual estamos a passar esta live hoje, e é um orgulho poder estar aqui hoje. Ao Padre Alberto, foi uma honra tê-lo conhecido, estar aqui hoje e poder partilhar um pouco desta questão da espiritualidade que a mim me diz muito também. Obrigada pela oportunidade. Obrigado. Eu acho que a Sílvia, neste momento, como grande precursora daquilo que é a educação social em Portugal, estou certo que a educação social, nos moldes em que nós a conhecemos em Portugal, muito devemos à Sílvia, muito daquilo que são os profissionais, que é o empenho destes profissionais, muito daquilo que é o reconhecimento ou a tentativa de reconhecimento da profissão de técnico superior de educação social, devemos à Sílvia. Este mérito ninguém lhe irá tirar, estou certo disso, e se alguém ousar fazê-lo, pois eu e a Eduardo e tantos outros iremos estar do lado da Sílvia, iremos naturalmente refutar tudo aquilo que os colegas disserem. Portanto, é uma honra, e faço das palavras da Eduarda as minhas palavras, é verdadeiramente uma honra termos a Sílvia aqui neste programa. E acrescentar aqui outro ponto que eu acho que é fundamental, e eu acho que o Padre Alberto, a Sílvia, concordarão comigo, que é a necessidade de nós, no nosso país, termos de cada vez mais fazer reforço positivo e de engrandecer quem efetivamente tem de ser engrandecido. E um dos objetivos deste programa é efetivamente este, é trazer para debaixo dos holofotes deste programa e disponibilizar às pessoas que nos ouvem e que nos veem os profissionais de excelência que este país tem. A Sílvia sabemos que é uma profissional exímia naquilo que é o trabalho da educação social. O Padre Alberto, nós sabemos também que é um precursor naquilo que é a tentativa de olhar para as pessoas de uma forma diferenciada, de uma forma cada vez mais holística, na verdadeira acessão da palavra, incluindo aqui a espiritualidade. E agora sim, a Eduarda, é uma honra, e mais do que uma honra, é um orgulho tê-la aqui. Eu acho que nos enche, eu acho que a Sílvia neste momento está... não sei, Sílvia, diga-me como é que se sente ter aqui connosco a Eduarda, que é uma recém-licenciada. Poderia ter todos os medos e mais alguns, poderia dizer que não, porque não estou preparada para estar ao lado de um guru, como é a professora Sílvia, mas está aqui deste lado e quer estar muito para também expor e para mostrar aquilo que é o seu trabalho, aquilo que foi a sua experiência em contexto de residência de pessoas idosas e aquilo que são os próximos desafios que vai encontrar no seu futuro. Portanto, Sílvia, não sei se quer acrescentar alguma coisa a isto. Eu estou muito emocionada com essas palavras todas, eu já não consigo falar, não é? Mas estou-me a tentar concentrar e manter a pose também, mas eu estou muito orgulhosa da Eduarda e quero acrescentar eu gostava imenso que a Eduarda tivesse sido minha aluna, porque fazem falta alunos ou estudantes que de facto
que vão à luta, que vão atrás dos seus sonhos, que querem crescer e aprender muito mais do que aquilo que é dado numa sala de aula, que por muito que se faça dentro de uma sala de aula não é efetivamente suficiente, não há tempo, o mundo não é estático, a ciência é construída constantemente e, portanto, ficar parado é ficar desatualizado. E, efetivamente, a Eduarda, e do percurso que eu conheço da Eduarda, foi daquelas pessoas que nem o Covid a impediu, portanto, e eu tenho que aprender, eu quero saber, e eu vou procurar, e eu vou conseguir. E eu identifico-me muito, Eduarda, consigo, porque eu era assim, quer dizer, eu continuo a ser, aliás, o Ricardo estava a dizer assim off the record há pouco, não é, que eu ia incendiar isto tudo, portanto eu continuo a ser, mas isto para lhe dizer que eu olho para si e vejo-me há uns anos atrás que tudo aquilo que eu aprendi na sala de aula não era suficiente, eu tinha que ir atrás de muito mais, e é assim que se vai construindo as coisas, e portanto eu tenho muito orgulho em si. E é um prazer partilhar esta mesa consigo. Com o Padre Alberto também, já tive a oportunidade de lhe dizer, mas consigo também. Eu já conheço, e terminando aqui os elogios, que eu acho que nunca se deve terminar os elogios, porque temos de promover esta cultura de elogiar e de reforçar aquilo que efetivamente as pessoas são de bom, porque isso faz muita falta. Mas a Eduarda, já conhece a Eduarda, vai para 4 anos? Sim, é isso, Eduarda? 3. Exatamente. Desde o primeiro rasgo de lucidez que ela teve quando decidiu ir para a educação social, do primeiro contacto que tive com ela na instituição onde trabalho, onde ela desenvolveu os seus estágios de verão, e desde a tentativa sempre proativa e audaz, de mesmo tendo de abandonar o estágio, e ela já vai também na primeira pessoa explicar o que é que efetivamente aconteceu, porque foi transversal a muitas pessoas que estão ou que estiveram na situação em que ela esteve. A Eduarda, como diz a Sílvia, e muito bem, a Eduarda nunca baixou os braços. A Eduarda esteve sempre, mesmo à distância, preocupada em saber mais, preocupada com os residentes que deixou, preocupada com aquilo que era a aquisição de novos conhecimentos e conhecimentos atuais, preocupada em procurar saber efetivamente mais e em acrescentar valor àquilo que os professores lhe tinham dado ao longo do seu percurso académico e acrescentar valor àquilo que as pessoas idosas acrescentaram naquilo que é a sua vida, porque é muito difícil alguma vez alguém acreditar ou alguém sequer supor que não se leva nada destas experiências, e a Eduarda é um exemplo vivo de que existe muito para aprender nestes contextos. Mas, bom, elogios à parte. Eduarda, vou-lhe passar então a batata quente e vou-lhe pedir, por favor, para me explicar a mim e a todas as pessoas que nos estão a ver, falar um pouco da sua trajetória, transmitir-nos alguma tranquilidade, se é que ela existe neste momento, acerca daquilo que é a vida de recém-licenciado e os novos desafios que estão associados ao Covid-19, porque muitos são os desafios que todos nós que já temos alguma experiência temos, mais serão aqueles que, como a Eduarda, têm muito conhecimento teórico e científico, mas que avidamente querem conhecer mais e que agora, neste momento, se vêem embarrados, em algumas situações, em adquirir novos conhecimentos naquilo que é a prática e a empiria. Portanto, Eduarda, a palavra é sua. Bem, não é de todo fácil falar de educação social depois da doutora Sílvia, mas eu vou tentar. Eu, quando comecei o meu percurso académico, isto é em setembro de 2017 e durante o ano, os princípios de 2018, ouvia constantemente, e nós tínhamos a unidade curricular de introdução à educação social, onde o objetivo primordial era explicar-nos aquilo que era, de facto, a educação social.
E eu ouvia a minha professora a dizer-me que ser educador social passava por questionar as práticas e refletir sobre a nossa atividade. Éramos profissionais de relação, trabalhávamos em territórios, não estávamos nunca confinados a um gabinete, o nosso trabalho era no campo, junto das pessoas, fossem elas idosas, fossem crianças, fossem toxicodependentes, porque a educação social tem todo um campo enorme de áreas de intervenção. E ouvir isto dos nossos professores e olharmos para o nosso plano curricular acabava por ser um pouco contraditório na medida em que como é que eu vou percepcionar aquilo que é o trabalho de campo se eu vou estar 2 anos e meio a ter a dita prática, se eu vou estar 2 anos e meio a ouvir aquilo que é o trabalho do educador social, mas só no último semestre do último ano é que eu vou ter a oportunidade de experienciar o que é isto. E foi perante esta perspectiva que decidi questionar junto do meu coordenador de curso que oportunidades é que nós tínhamos, que voluntariado é que nos era oferecido, em que medida é que a minha universidade me apoiava numa prática de campo, numa atividade profissional. E foi então que o meu coordenador de curso me falou dos ditos estágios de verão, que para alguns ainda são desconhecidos, porque não há procura, não há o querer saber mais, ou ir à procura desta questão do voluntariado. Explicando assim de uma maneira muito breve o que é o estágio de verão. O estágio de verão está incorporado dentro do regulamento académico da ESECS e consiste em uma atividade voluntária. Nós não somos remunerados por esta atividade, é totalmente voluntário. E é a oportunidade que a universidade nos dá de termos este primeiro contacto com a vida profissional. E tendo eu os meus 19 anos, na altura, em 2017, 2018, sendo ali aquela dita jovem que estava a entrar agora no mundo profissional, que nunca tinha tido nenhuma experiência, porque fiz o meu ensino todo normal, nunca tinha estagiado, nunca tinha tido este contacto com aquilo que era o verdadeiro trabalho, fez todo o sentido para mim abraçar esta oportunidade de estágio de verão. E foi assim que, em conjunto com o meu coordenador de curso, e não vá ele estar-me a ouvir, tenho um grande obrigada a ele por toda a oportunidade, toda a ajuda. Embarquei no estágio de verão. O estágio de verão é então no fim do nosso ano letivo, o próprio nome indica. Compreende ali as férias letivas entre um ano e o outro escolar. E eu, para começo, optei por um mês. Em 2018 fiz o meu primeiro estágio de verão numa instituição que a mim me enche de orgulho, onde aprendi imenso, não só no meu primeiro ano de estágio de verão, como no segundo, e neste último mês de estágio curricular, que foi apenas um mês, em trabalho de campo. Mas a oportunidade que o estágio de verão me deu e o conhecimento que eu obtive através dele foi a chave que eu precisava ter para adquirir certos conhecimentos. E recordo-me de uma das primeiras conversas que tive com o Ricardo, isto em contexto institucional, dentro da casa, onde eu, com a minha maturidade académica, lhe disse: custa-me perceber até que ponto é que certas unidades curriculares são úteis para mim, ou onde é que eu as consigo aplicar. E aí o Dr. Ricardo disse-me: calma, Eduarda, tudo a seu tempo, vais perceber que não é assim, não é um desvincular, é um grande vínculo. Tu vais precisar de toda essa formação ao longo do teu percurso. Isto foi uma conversa de primeira semana logo de estágio. Certo é que eu, à terceira, quarta semana daquele estágio de verão, já estava a compreender que, de facto, aquilo que eu tinha aprendido durante aquele ano já estava a pôr em prática, já estava a usar no campo. E acho que para nós que estamos a formar-nos, e eu via também pelos meus colegas que, enquanto eu consegui ter noção das unidades curriculares eram de facto importantes para mim, eu debatia com colegas que me diziam que esta UC não me está a enriquecer nada, eu não levo nada daqui. E eu já conseguia tirar algo de lá. Possivelmente agora, depois da oportunidade que alguns tiveram, outros só no primeiro mês, se eu voltasse a ter esta conversa com alguns dos meus colegas, certamente que alguns já me iriam dizer, de facto, aquilo que nós aprendemos, toda a nossa teoria é aplicada na prática. E a certa altura também tive uma professora e são aqueles chavões que nós às vezes vamos recolhendo e que ficam gravados em nós, que nós nunca mais nos esquecemos. Disse que o educador social necessitava de competências.
e estas competências só eram adquiridas através do saber. E não era só o saber. O saber, por si só, era aquele que nós adquiríamos em contexto de sala de aula. Era o conhecimento da nossa profissão. O saber fazer era o adotar de estratégias, aquilo que nós íamos adotando e as habilidades que nos permitiam uma aplicação dos nossos conhecimentos. E, em certa medida, este saber fazer foi aquele que eu adotei durante os meus estágios de verão, através da observação, e pude observar o Ricardo no seu contexto profissional, como pude observar outros profissionais, nomeadamente uma psicóloga que tive o prazer de trabalhar com, terapeuta ocupacional, assistentes sociais, toda a equipa multidisciplinar que eu pude observar ao longo dos estágios de verão permitiram-me esta aquisição de estratégias e habilidades para usar posteriormente na atividade profissional. O saber ser e estar, que era o último dos saberes das nossas competências enquanto educadores sociais, foi aquele que eu considero que ficou um pouco por trabalhar, porque tratava então as relações interativas, o facto de nós intervirmos educativamente, permitirmos a relação humana com os nossos residentes, com utentes, e este saber ser e estar, eu creio que fosse aquilo que nós iríamos agora reter do nosso estágio curricular, dos magníficos 5 meses de oportunidade profissional, do trabalho em campo que nós iríamos ter, onde já tínhamos confiança por parte das equipas, porque estávamos no fim da nossa formação, porque tínhamos um supervisor institucional para nos apoiar e tínhamos então a possibilidade de vir a intervir e de podermos sermos nós a fazer esta dita atividade profissional. E aqui acabo por responder um pouco à outra pergunta do Dr. Ricardo, que foi a questão das implicações que este estágio teve no nosso percurso académico. Que desvantagens é que nos são, de facto, apresentadas? E eu saliento mais as implicações do que as oportunidades de não ter vindo a estagiar. Eu tinha um projeto, durante o primeiro semestre do terceiro ano, trabalhei os 6 meses de aulas num projeto do qual me orgulho bastante, que dei muito de mim. Se eu pegasse nele agora, alterava já um ponto de partida. O meu projeto estava intitulado de Dar Voz Ativa aos Idosos. E eu percebi assim que entrei para estágio, isto em fevereiro, e também devido a toda a dinâmica da ERP, que aquele título já não fazia sentido. Porquê idosos? Porquê que eu atribuí aquele nome de Dar Voz Ativa aos Idosos e não Dar Voz Ativa às pessoas? E neste precisamente, se eu pegasse naquele trabalho, era aquilo que eu iria alterar logo à partida. Tratava-se então de um projeto onde eu queria trabalhar essencialmente a participação, a autonomização das pessoas, o ouvi-los e tentar virar um pouco aquilo que tem sido o trabalho em instituição. E estas palavras também surgem um pouco daquilo que foi o aprender com o Dr. Ricardo em contexto institucional e o ler um pouco da sua bibliografia sobre a participação das pessoas. Até aqui temos trabalhado, enquanto técnicos, no oferecer à pessoa. Nós planificamos as atividades, planificamos as saídas, planificamos as pessoas que levamos connosco, programamos tudo e mais alguma coisa. E nunca nos perguntamos porquê que eu escolhi este sítio e porquê que eu escolhi aquelas pessoas. Porquê que eu estou a pensar por elas? Porquê que eu não vou apenas questionar? E isto foi algo que eu vim a alterar dentro do meu estágio e me deparei com o meu próprio erro. Eu própria errei nesta medida e precisei de errar para perceber que efetivamente estava a errar. Preparámos uma saída durante aquele estágio, aquele primeiro mês de estágio curricular. Estava tudo planificado. Eu tinha planificado tudo com os restantes estagiários. Tinha planificado a saída, as carrinhas, os lugares e as pessoas. E nisto dirijo-me à direção, à direção da instituição e digo: tenho esta carrinha, preciso desta carrinha e tenho esta equipa, assim dizendo, tenho este aglomerado de residentes para levar comigo. Claro que estando a trabalhar numa instituição com 120 utentes, eu tinha escolhido aqueles que eu achava
juntamente com os meus colegas, aqueles que eu achava que tinham capacidade e que de facto queriam ir. E por que não? E foi aquilo que na altura me foi alertado. Porquê é que tu escolheste essas pessoas? Porquê é que tu pensaste por elas? Porquê é que lhes tiraste a autonomia delas te dizerem eu quero ir? E automaticamente eu percebi que tinha errado e tinha sido um erro gravíssimo e nós aprendemos com aquilo que fazemos. Então, naquele preciso momento, alterámos tudo. Aquela dita folha que estava toda planificada seguiu o seu caminho até à reciclagem e foi construída toda uma nova folha onde nós fomos perguntar a todos os residentes se queriam ir. E é certo que alguns, dentro das suas limitações, nos disseram logo não estou interessada, não me apetece, tenho outros a fazer, vem cá a minha família. Mas houve outras respostas e no fim, olhando para a folha que eu tinha de quem me disse sim, eu quero ir, eu jamais pensei que aquela pessoa quisesse ou estivesse interessada em ir. E eu acho que é este trabalho que tem que ser feito por nós técnicos, por nós recém-licenciados, e que é urgente mesmo, é urgente mudar estas mentalidades, é urgente deixarmos de pensar por eles, é urgente deixar de planificar aquela atividade para aquele público e questionar então o que é que eles querem. E nisto o Dr. Ricardo, que também tenho vindo a acompanhar o trabalho dele, com as suas comissões de residentes, tem feito um trabalho espetacular, único, que é o questionar às pessoas o que é que querem de facto realizar, querem ver feito dentro da casa. Eu tinha então este dito projeto que acabava por ir um pouco ao encontro disto que tem sido falado, que é o perguntar o que é que querem, perguntar o que é que está a falhar, o porquê de ser assim, e ver-me proibida de levar isto para a frente, ver-me proibida de, em certa medida, não ter conseguido perceber como é que aquele projeto iria funcionar dentro de uma ERP tão grande, para mim acaba por ser uma grande implicação a nível futuro, porque eu poderia ter tirado dali imensas aprendizagens. Reforçar que viu-se proibida porque, entretanto, surge o Covid-19 e em março teve de abandonar o estágio. Bom, não me ocorre nenhuma terminologia do que orgulho. Estou inundado em orgulho pela colega que temos connosco, pela pessoa que está aqui à nossa frente e pela profissional que estou certo de que irá fazer de tudo para honrar e dignificar a história e a cultura das pessoas idosas. Estou verdadeiramente orgulhoso porque, efetivamente, temos aqui uma esperança. Não sei, Sílvia, não é? Existe esperança. Não é? Eu acho que, sobretudo, temos alguém que sabe aquilo que quer fazer e que já o sabe fazer, não é? Eu estava a ouvir a importância que é do saber ser, estar, ser e fazer, não é? E efetivamente já é alguém que sabe aquilo que está a fazer, faz experiência, sabe ouvir as pessoas, acima de tudo, sabe que nós não devemos de as agrupar todas com denominações, porque sobretudo são pessoas. Eu gostei muito de ouvir essa parte porque identifico-me bem. Eu há pouco falava em séniores, mas eu durante muitos anos dizia sempre as pessoas maiores. Curiosamente, até é uma forma de falar sobre o envelhecimento, é uma forma que os espanhóis usam muito para falar sobre as pessoas mais velhas. E, efetivamente, também acho que hoje tenho uma maneira de pensar diferente. Acho que também não é pejorativo dizermos que são as pessoas mais velhas ou que são os mais velhos, porque eu ouvi alguém dizer, velhos são os trapos, ouvia dizer isto há uns tempos, mas não é nesse sentido. As palavras são aquilo que são e têm a conotação que cada um de nós quiser dar. O velho, para mim, pode ter uma conotação super carinhosa, não é? E pode ter uma conotação extremamente negativa para os outros. A verdade é que pessoas somos todos nós, independentemente da nossa religião. Isto aqui o Padre Alberto, porque a crença da espiritualidade vai muito mais além do que a religião e, portanto, independentemente da nossa religião, credo, cor, raça,
contexto. A verdade é que nós somos pessoas e isso eu acho que é a melhor forma que nós temos de falar sobre os outros, sem dúvida. Eu estava a ouvir a Eduardo e agora estava a ouvir a Sílvia e estava a pensar num comentário que o próprio Padre Alberto nos deixou aqui e outras pessoas que nos estão a seguir atentamente, estou certo disso, que tem que ver com a questão da humanização dos cuidados e de colocar, de imprimir naquilo que é o cuidado junto da pessoa idosa, aquilo que nós somos como essência, não é? Aquilo que nós somos como seres humanos. Não é? É devolver a essência às pessoas. E eu gostava de ouvir um pouco o Padre Alberto sobre uma questão que de alguma forma também me tem inquietado, melhor dizendo, que é neste momento de confinamento, em que nós assistimos a instituições mais do que, e perdoem-me, eu sei que isto não é a terminologia mais correta, mas a retirar liberdade às pessoas, porque não encontram alternativas mais criativas, e perdoem-me isto que eu estou a dizer, porque se calhar também neste momento não existe outra forma, não existe outra alternativa, não é? Mas nós vemos-nos forçados a retirar a liberdade das pessoas idosas, na medida em que os confinamos dentro das instituições, na medida em que os obrigamos a afastamentos entre eles próprios e os seus entes queridos, as suas figuras de referência, que são as suas famílias, e muitos deles abrigam-se naquilo que é a verdadeira acessão da palavra de abrigo, abrigam-se naquilo que é a religiosidade e naquilo que é a espiritualidade. Aquilo que eu pergunto é se a espiritualidade ou a religiosidade salva, e este é o termo certo, se salva ou se garante uma maior sobrevivência ou se garante uma maior qualidade de vida face às contingências que nós neste momento vivemos, nomeadamente em contextos residenciais para pessoas idosas. Não diria que salva, mas ajuda bastante, é uma grande bengala, não é? Porque infelizmente também, até a parte religiosa, como sabemos, não teve totalmente liberdade para fazer aquilo que queria ou continuava a fazer. Nós estamos numa encruzilhada entre a espiritualidade e a ética, não é? Porque falaste aí, Ricardo estava a dizer que alguns ficaram quase presos, não é? Podia dizer, ou mais longe, não é? Nós estamos a falar de segurança, por um lado, e proteção, e depois, por outro lado, a autonomia e a liberdade. Não é por mal que a gente faz isso, ou que as instituições fazem isso, que é para proteger e por segurança, não é? Não é provavelmente porque quer fazer aquilo. E claro, mas isto depois vem a outra parte do outro lado, a autonomia, a liberdade da pessoa, o respeito por aquilo que a pessoa quer, independentemente, se calhar lhe faz... Tive um caso muito concreto de um doente que me dizia para estar preso, estava há muito tempo, por causa do confinamento, não é? Se é assim, para estar preso, eu também vou ter o vírus e morrer. E eu fiquei assim, olha, é assim um bocadinho forte, não é? E pessoas idosas, se calhar que deixaram de fazer alguma coisa que estavam a fazer, para ficar ainda mais fechadas entre aspas por causa disso. Por um lado é bom, é a proteção, a tal segurança daquilo que estamos a cuidar. Por outro lado, temos a outra dimensão da pessoa importante, que tem a ver com a espiritualidade, a ética e muitas outras coisas, que essa liberdade interior que a pessoa tinha, e outras liberdades exteriores também, e que queria fazer mais coisas e continuar a fazer e que deixou de fazer, e que é uma encruzilhada, quase dilemas éticos que podemos levantar aqui, não é? De certa forma, em que, por um lado, estamos a proteger, por outro lado, estamos a tirar a autonomia ou a liberdade. Não é mau, porque não queremos que aconteça mal à pessoa, voltamos aos princípios da ética, não é? O não fazer mal, mas fazer o bem e a autonomia, tudo isto se joga aqui, não é? E depois, como dizia, esta liberdade de fazer aquilo que queria com a sua própria história, ser autónomo e decidir, e que a religião, estava a dizer, pode ajudar, para quem é religioso e crente ajuda muito, sim, uma bengala muito forte, para quem não a tem, quem não tem essa religião e que tem só, entre aspas, a espiritualidade, em que, se calhar, se não é bem cuidada, pode ficar um bocado coxo, não é? Porque a religião é uma coisa mais visível, palpável, tem crenças, tem rituais e pode manifestar-se e pode passar por aí. Mas quem não tem religião é um bocado mais difícil, pode ficar às vezes num vazio, no abstrato,
na vida tal sem sentido, sem esperança, porque não se agarra quase a nada, não tem a tal bengala que até poderá ajudar a nível de parte religioso e espiritual. E era bom que todos os técnicos tivessem, como falávamos há pouco, sim, tivessem formado sensíveis a essa realidade para poder estar atentos a estes pormenores que as pessoas vão indicando, pequenas expressões. Às vezes falamos, como é que se faz um diagnóstico espiritual e religioso? Eu digo, às vezes, além das técnicas que existem e coisas mais palpáveis, há também expressões, pequenas expressões que os doentes, os idosos vão dizendo, que nós estivermos atentos, seja ao médico, seja ao social ou qualquer outra profissão, estiver atento, vai fazer um diagnóstico completo da sua espiritualidade. Se a pessoa se começa a queixar muito da sua solidão, de tal falta de vida sem sentido, sem esperança, não vale a pena isto, são pequenas frases que as pessoas dizem, que depois dá para nós fazermos um grande diagnóstico que a pessoa se sente, e depois para podermos intervir aí, que pode ser com a religião ou não, ou outra área, não é? E até pode ser a psicologia, muitas vezes, ou o animador sociocultural, ou a educação social, sei lá, qualquer área que pode ajudar muito, não é? Se estivermos atentos. Muito bem. Eu convido mais uma vez os nossos espectadores a fazerem questões. Ricardo, posso só acrescentar aqui uma coisa relativamente à espiritualidade? Poxa. Eu acho que às vezes o que as organizações, não querendo aqui ofender a religião católica de modo algum, até porque já falamos sobre isso e eu converti-me, portanto, recentemente, assumidamente. A verdade é que eu acho que às vezes as instituições também pecam por passar mais a religião do que a espiritualidade. E nós sabemos que a espiritualidade, portanto, não tem que estar obrigatoriamente ligada à religião. A espiritualidade é uma busca, não é, particular e constante que cada um de nós pode ter na procura do significado pela vida, pelas coisas materiais, sei lá, pelo amor fraterno, para a nossa compaixão para com o outro, não é? Muitas vezes até para o encontro com nós próprios, relativamente ao nosso caminho de vida e ao encontro ou da busca da nossa felicidade e da nossa harmonia espiritual. E a verdade é que eu acho que às vezes, em algumas instituições, o que acontece é que está mais presente a religião do que a espiritualidade. E uma das coisas que eu era extremamente crítica, e ainda sou, mas de uma forma mais, se calhar, mais construtiva, é que nós vemos também, pela tradição, obviamente, cultural e histórica em Portugal, nós vemos sempre as organizações muito ligadas à religião católica. E existem, portanto, muitos educandos, muitos séniores, que frequentam e que estão, sejam nos centros de dia, nos ERPs, seja em que tipo de resposta social que são, que não são efetivamente católicos e não deixam de ter a sua questão da espiritualidade e da religião presente. E muitas vezes são, e eu já vi isto, já presenciei isto, muitas vezes são quase... a palavra, eu não queria utilizar esta palavra porque se calhar vai ser extremamente forte, mas são coagidos, não é? Portanto, a vivenciar e a estar presente muitas das vezes nas missas e em atividades religiosas com as quais não se identificam. E eu acho que isto também deveria de suscitar aqui uma reflexão. E eu estou a gostar imenso de ouvir o Padre Alberto, porque acho que realmente ele tem uma visão muito leve e muito aberta e muito livre sobre estas questões, e que muitas vezes nós não encontramos na Igreja Católica, e que eu penso que é importante também repensar, porque não há só uma religião e nós devemos de respeitar todas as religiões do mundo, não é? Maioritariamente em Portugal, obviamente, a religião católica está presente, mas não é a única, e acho que se deveria também apostar mais na questão da espiritualidade, porque muitas das vezes, e o Padre Alberto dizia isso, e eu concordo na plenitude, uma boa conversa sobre espiritualidade resolve muitas outras questões emocionais. Não é? Principalmente estas, por exemplo, ligadas ao confinamento, ao afastamento social, à carência do afeto e do contacto físico.
daqueles que nós mais amamos. E, portanto, eu acho que isto exigia até um próximo tema do programa, Ricardo. Ok. E o rap em direto. Eu também questionava, a nível da formação, sabemos que os mestrados e pós-graduações que já têm a cadeira, a disciplina da espiritualidade, a bioética, sobretudo em cuidados paliativos, fundamentalmente. Não sei se na gerontologia se também já tem essa cadeira. Já. Sim. Por Aliás, isso... eu criei uma pós-graduação há uns tempos atrás, que agora está descontinuada, e que tinha uma unidade curricular com bastantes créditos e, portanto, por tantas horas de formação sobre a ética e a bioética. Na espiritualidade propriamente dita? Também falávamos da espiritualidade, sim. Porque alguns têm essa unidade mesmo, e que é importante, não é? Porque os profissionais, era interessante quando estive a estudar, tinha médicos que tinham que frequentar, tinham que estar, fisioterapeutas, enfermeiros, qualquer profissão. E como eu tive que estar nas outras unidades, não é? Mas era interessante como é que era pela primeira vez que alguns estavam a ouvir aquilo. Se não fosse isso, iam para a sua profissão, no seu dia-a-dia, e a espiritualidade ficava quase esquecida da religião, não é? Ou as religiões, neste caso, são várias. Sim. Aliás, deixe-me acrescentar que na formação do educador social, não vou afirmar que é em todas as escolas, porque estaria a mentir, mas eu, por exemplo, fui uma aluna desses valores axiológicos na minha licenciatura, e eu não fiz a minha licenciatura numa universidade, portanto, religiosa, fiz o meu mestrado sim na Universidade Católica, já tive a oportunidade de partilhar isso, mas a verdade é que os valores axiológicos da educação social levam-nos muito para as questões da espiritualidade e levam-nos muitas vezes a discutir nas diversas unidades curriculares a questão da espiritualidade. E um dos valores axiológicos, ou alguns dos valores axiológicos da educação social são, por exemplo, a hospitalidade, a compaixão, o olhar para o outro. Eu digo muitas vezes nas minhas aulas, o maior segredo para vocês serem os excelentes educadores sociais, não menosprezando o meu trabalho de estar aqui a ensinar o que vos estou a ensinar em termos de conceitos teóricos, é, acima de tudo, vocês nas situações posicionarem-se no lugar do outro e pensarem o que é que gostariam que o outro fizessem por vocês se fossem vocês a estar nesse lugar. E isto tem a ver com a questão da compaixão e da espiritualidade também. Eu estava a ouvir a Sílvia e estava a pensar naquilo que é um exercício que eu faço semanalmente, em encontrar pontos de contacto entre os meus convidados. Este programa em particular, eu ainda não tinha confidenciado isso convosco, muito menos em direto, mas sinto que existem condições para isso. Mas encontrar pontos de contacto entre um padre e duas educadoras sociais, uma professora e uma colega que já deu cartas da excelência que é como pessoa e como profissional, mas encontrar pontos de contacto, confesso que foi um pouco complexo. E o que me leva à última pergunta, mas antes de a fazer, convido as pessoas que nos estão a seguir a colocar alguma inquietação ou alguma questão que gostassem de ver respondidas. Até lá, se calhar iríamos então para a última pergunta, porque tem precisamente que ver com esta questão dos pontos de contacto que eu encontrei em vós, ou entre vós. E ao longo destes quase 10 programas do É Falar que nos entendemos, temos falado muito, ou tem-se falado sobre a questão da empatia, como referia a Sílvia, e muito bem, falado sobre a questão da cidadania, que a Eduarda falou, e que está subjacente àquilo que foi o projeto que ela desenhou de estágio, e à bondade, não é? Portanto, são 3 chavões, pegando aqui numa palavra, num conceito da Eduarda há pouco, mas são chavões que nos perseguem que nos têm perseguido ao longo deste programa, mas que de alguma forma têm o seu culminar neste que é o último programa do É Falar que nos entendemos. E são estes 3 conceitos, são estes 3 chavões que reúnem a excelência daquilo que é a esperança que reside no cuidado junto das pessoas idosas. Mas eu ia mais longe. Daquilo que eu conheço do Padre Alberto, da Sílvia e da Eduarda, eu ia um pouco mais longe e eu até diria que o exercício de proximidade
a hospitalidade, como referiu a Sílvia, o humanismo e a generosidade são adjetivos de profissões e são claramente adjetivos daquilo que vos caracteriza, indubitavelmente. Não tenho menor dúvida. E quem disser o contrário mente. Porque tenho à minha frente, ainda que à distância, cada um na sua casa, mas tenho à minha frente 3 profissionais que se encontram todos os dias com outros, não é? Naquilo que é o mais puro, naquilo que é a sua essência, não é? Naquilo que é a sua lucidez como ser humano, que é proximidade, hospitalidade, humanismo e muita, muita generosidade. Outra coisa não seria de esperar de pessoas que aceitam a loucura de participar neste programa, não é? Então, a pergunta que eu vos faria, e esta é efetivamente a última, numa altura de profundo caos em que nós estamos mergulhados e onde, por exemplo, a proximidade deve ser vivida à distância, que é uma coisa estranha, não é? Porque nós pedimos para que as pessoas se aproximem, mas que se mantenham à distância. Nós pedimos às famílias que venham para dentro das instituições acalentar o coração e a alma dos nossos residentes, mas à distância, não é? O que é uma coisa de estranha, o que é uma coisa estranha. Aquilo que eu vos pedi era que sugestões é que dão aos nossos espectadores, independentemente da formação académica que possuam, isso não está sequer em causa, naquilo que é o desenvolvimento da intervenção social, espiritual e pedagógica em contextos gerontológicos. Pergunta difícil. Não, foi muito extensa. Mas é muito simples. Que propostas, que dicas é que vocês têm para nos deixar nesta que é uma despedida do É Falar que nos entendemos? Depois voltamos a encontrar provavelmente daqui a 2, 3 meses, não sabemos muito bem. Temos de falar com a produção. Mas que sugestões é que vocês nos deixam de esperança e de quase de força para continuarmos a viver estes dias, estes meses, este ano e provavelmente 2021, e desta vez não me enganei, porque no programa passado falei em 2011, mas em 2021, que propostas é que têm para nos apresentar, ou que podem sugerir, ou que dicas, ou que sugestões é que nos podem deixar para que continuemos a levar a bom porto aquilo que é o trabalho de excelência da educação social, do serviço social, da animação sociocultural, da psicologia, do serviço religioso. O que é que nós podemos fazer? O que é que podemos continuar a fazer? Eu acho, e vou aqui dar a minha perspectiva, que é assim, curta, mas eu acho que, e agora mais que nunca, os pilares do humanismo, e já foi um tema debatido noutro É Falar que nos entendemos, devem ser quase como os princípios fundamentais. Certo que não podemos tocar em todos, não podemos usar todos, e se calhar agora aqui colocamos de parte o sorriso, porque está tapado por uma máscara, ainda assim descartamos parte desta utilidade do sorriso para o olhar, que é outro dos pilares do humanismo, e colocamos mais no nosso olhar do que aquilo que temos vindo a colocar até hoje. E outra questão muito importante aqui dentro destes pilares é o toque. Aquilo que para nós era muito importante enquanto profissionais e na nossa relação com os residentes, o toque, o tocar, o dirigirmos à pessoa e cativar a atenção através de um colocar de mão em cima do ombro ou algo idêntico, agora também deixou de ser possível e mais que nunca temos que voltar a usar o olhar. E tocando aqui deste olhar que estava a falar como pilar do humanismo, agora quero levá-lo para aquilo que falávamos há pouco, que era o colocar-nos no lugar do outro, o termos capacidade de olhar aquilo que está a ser feito dentro das instituições. E eu não pude realizar a minha componente prática na totalidade, como já foi mencionado, então tive que optar por um trabalho onde tive que tentar perceber a perspectiva do Técnico Superior de Educação Social dentro de uma ERP em contexto de pandemia. Avancei para investigação-ação e questionei, e o meu público-alvo foram somente técnicos superiores de educação social que estivessem a trabalhar em ERP.
E qual não foi o meu espanto quando eu tinha a questão de idade, formação académica e depois as respostas, qual não foi o meu espanto quando eu vi profissionais muito novos que se formaram há pouco tempo, ou seja, que deviam ter muito presente ainda o que é isto da educação social e não devia estar esquecido, não partindo do pressuposto que tem aqui uma aprendizagem contínua. Vejo respostas que me dizem, por exemplo, qualquer coisa do género como os idosos, neste precisamente, não têm qualquer tipo de voz ativa dentro da instituição porque as normas vêm todas da Direção-Geral de Saúde e não faz qualquer sentido nós questionarmos o que é que eles querem ou o que é que deve ser feito ou não deve ser feito. E eu, perante isto, e foi um dos meus pontos mais aprofundados deste trabalho, questionei, mas que perspectivas é que estes técnicos têm? Eu posso tornar, e agora vou pegar num termo usado pelo Ricardo num documento que lançou sobre a pandemia, eu posso fazer das pessoas idosas co-designers das medidas implementadas, ainda que sejam implementadas pela Direção-Geral de Saúde e que nós, enquanto técnicos, não possamos ter voto na matéria, nós devemos sempre alertar e informar as pessoas daquilo que se está a passar. E eu obtive respostas onde os residentes daquelas instituições não tinham tido uma explicação para aquilo que estava a passar, ou seja, simplesmente tinham sido retirados as famílias não entravam dentro da instituição e não havia uma explicação. Até que ponto é que isto é prejudicial para estas pessoas? Até que ponto é que nós estamos a ter aqui uma atitude completamente prejudicial enquanto técnicos? E isto aqui para interligar com a questão do olhar e termos capacidade de olhar o outro e nos colocarmos no lugar do outro, perceber se eu estivesse daquele lado como é que eu queria ser tratada perante esta situação. E muitas vezes em contexto de trabalho eu ouvi isto, ouvi funcionárias, ouvi familiares a dizerem-me: jamais eu queria ser tratada assim, eu não quero ir para uma instituição onde me tratem assim. Então, se nós estamos a trabalhar, se nós estamos a prestar o primeiro serviço, nós estamos a prestar serviço direto a eles, e se temos esta perspectiva, por que não partir de nós a mudança? E creio que a mudança aqui responda àquilo que o Ricardo usou como questão. A mudança está em nós profissionais da relação, em nós que estamos no contacto direto, em nós que prestamos este serviço na primeira pessoa, que estamos lá todo dia a trabalhar com eles. Muito bem. Vai, Eduarda. Sim. Eu não sei se o Padre Alberto quer falar primeiro. Se quiser falar primeiro, tem toda... É igual, é igual. Eu acho que para finalizar as suas palavras vão ser deliciosas, portanto eu acho que vou ficar para o último. Checkmate muito bom. Ninguém tem essa capacidade de tamanha oralidade como os senhores padres. Portanto, eu acho que estamos muito bem. Eu acho que o desafio, Ricardo, eu acho que a pergunta final é muito bem concebida por isto. Eu acho que os desafios são maiores do que nunca, efetivamente. Porque se nós hoje estamos, esta questão de os nossos séniores estarem confinados, de estarem sujeitos a um afastamento social brutal, estamos todos, não é? Estamos todos, não são só eles. Até agora, enganei, desculpem. A Eduarda disse uma coisa extremamente importante e é algo que eu se calhar vou chocar um bocadinho com aquilo que vou dizer, mas é algo que me irrita profundamente, que é o trabalho que se dinamiza em algumas organizações sociais com os séniores, que é um trabalho muito infantilizado, que é um trabalho com muito pouco respeito pela pessoa, e isso que a Eduarda disse, todos nós sabemos que é verdade. Ninguém vai perguntar à pessoa que está no lar ou que está no centro de dia se ela quer fazer aquilo, se ela não quer fazer aquilo. Portanto, há atividades àquela hora, quer fazer ou não quer, ela tem que lá estar. Se ela está motivada ou não está motivada, não interessa nada. Portanto, tem que estar, nem que seja lá sentada. Ninguém pergunta à pessoa se ela quer ir... Estamos a falar quando têm esse tipo de capacidade, obviamente, para o fazer, mas se querem ir sair, se querem fazer isto, se querem fazer... Aliás, só a proibição que existem algumas organizações, e temos que ter o cuidado de dizer também que são algumas, porque não são todas, felizmente, não é? E eu acredito que não sejam a maioria, mas
só de pensar que temos organizações que das normativas, dos regulamentos, é precisamente a pessoa, a partir do momento em que entra lá, não pode sair e não pode ter autonomia, e, portanto, eu recordo-me de terem passado por mim, ou termos partilhado momentos, eu e outras pessoas séniores, estavam perfeitamente autónomas e capazes de poder sair e entrar na organização e fazer a sua vida normal, terem namoradas lá fora ou namorados, e, portanto, fazerem a sua vida perfeitamente normal e estarem privados, muitas vezes, por causa das instituições. E, portanto, eu acho que o desafio é cada vez maior e passa também por se centrar cada vez mais no reforço dos laços afetivos, que hoje são, como a Ibarra estava a dizer, muito mais através do olhar e através das palavras. A comunicação e aqui outras formas de comunicação ou de desenvolver outros laços comunicacionais são, sem dúvida, um grande desafio. A construção e a reconstrução de outro tipo ou formas de redes relacionais significantes, porque a verdade é que o Covid ainda vai ficar por cá há algum tempo, e a verdade é que nós somos humanos e os humanos têm imensa dificuldade em viver sozinhos, e muitas das vezes nós podemos estar rodeados de pessoas e continuamos sozinhos, e portanto é preciso ter um olhar atento a isto. Muitas das vezes nós sabemos que as instituições não conseguem ter esse olhar atento, as pessoas que trabalham nessas instituições não conseguem ter esse olhar atento, e muitas vezes não é porque estão distraídos ou porque não são humanistas, não, é porque estão cheios de trabalho, é porque têm um conjunto de tarefas e atividades e não há o tempo suficiente e necessário para prestar a atenção devida ao outro. Mas efetivamente isto é importante criar aqui outra forma de chegar até à família, de ir mantendo a manutenção desta relação de quem está muitas das vezes institucionalizado com a família, de promover atividades que não sejam atividades que infantilizam o outro, mas que sejam aquelas que acrescentam efetivamente valores, de ter um olhar mais holístico para a questão do envelhecimento e, portanto, olhar para ele de uma forma mais integrativa, mais espiritual. Há outro grande desafio, que eu acho que esse é um desafio muito grande para os profissionais da educação social e para todos os outros profissionais, que é, por exemplo, o saber lidar com a morte. O saber lidar com a morte das pessoas com as quais nós trabalhamos e das pessoas que lá vivem e que veem os seus amigos e os seus companheiros de quarto e os seus companheiros de instituição que vão falecendo. O medo de eu ser o próximo, o medo de o que é que está a acontecer e eu não compreendo, e portanto esta gestão do luto é um grande desafio, se já o era, ainda é mais hoje. É importante nós também termos aqui atenção a alguns critérios que hoje têm que assumem aqui um valor ainda maior, que são as questões, lá está, da saúde, da questão sanitária, as questões psicológicas, porque a solidão, as mortes que vão acontecendo, o desconhecido da insegurança que tudo isto está a provocar, tem danos, a falta de contacto com aqueles que são nossos e os quais que nós amamos, trazem aqui questões muito graves para a saúde psicológica e para as questões socioestruturais que fazem parte de cada um de nós e da nossa personalidade. Acho que as questões também da longevidade e da saúde mental são importantíssimas. E, portanto, os desafios são muitos. Eu tenho a certeza que os profissionais farão o seu melhor, eu tenho a certeza que os educadores sociais farão o seu melhor, e a verdade é que nós este ano, com as nossas formações online, a APCES tem tido imensos educadores sociais que têm apostado na sua formação, e isso é ótimo, porque um apelo que eu quero fazer aos profissionais, mas sobretudo aos educadores sociais, como presidente da APCES, é que nunca deixem de aprender e de estudar e de procurar saber mais, mesmo que achem que isso não é uma competência do educador social. Como podem ver, a questão do luto e a questão da espiritualidade é uma questão que não diz respeito só à psicologia, não diz respeito só à religião, diz respeito a todos nós. E quando nós trabalhamos com pessoas, tudo isso tem, portanto, um significado e uma responsabilidade maiores. Obrigado, Sílvia. Obrigado mesmo. E obrigado também, Eduarda. Passando então a palavra ao Padre Alberto.
Sendo certo que a expectativa está elevadíssima, porque a Sílvia deixou É o para exagero, o é o último exagero. Não, estou encantado. pelo quentinho que as suas palavras nos deixam. É a versão final, a versão final. Capacidade oratória. Estávamos a ouvir e estou encantado, porque é uma realidade, aliás, o social e o espiritual tocam-se muito, não é? Porque é mesmo a espiritualidade encarnada, não é assim os anjinhos por aí, no ar. É social, é verdadeira, é autêntica, verdadeira no real. E com as pessoas. E há a frase típica que a gente vê sempre, sobretudo quando falamos da terceira idade, que é melhor dar mais vida aos poucos anos do que muitos anos e pouca vida, não é? É tal trocadilho, não é? E que é para que passa muita coisa daquilo que nós podemos fazer. Mais que acrescentar muitas coisas e dar, seja gerar com diagnósticos, com essencialismos disto e daquilo, pelos valores. Acrescentar mais valor, dar mais valor à pessoa de uma forma mais autêntica. E a hospitalidade, como já falaram bem, eu sou de uma instituição hospitaleira, não é? Da Ordem de São João de Deus, mais saúde mental e cuidados paliativos e por aí, mas que é o valor que a gente o faz para aqueles que, nos dois sentidos, quando cuidamos e quando somos cuidados, nas duas vertentes, na abertura recíproca. Porque à medida que cuidamos, também somos cuidados ao mesmo tempo, noutra realidade, não é? Nossa, interior. Portanto, jogar um bocado com isto. E os conselhos que damos é o voluntariado, por exemplo, que se deve apostar mais voluntariado. Há pouco eu vi o comentário do Tiago, que é um jovem também hospitaleiro, ligado também às instituições, em que fazem voluntariado jovem, em psiquiatria, em dinâmicas, e que fazem várias atividades, fim de semana e por aí, que é a juventude hospitaleira. É um tipo de voluntariado de proximidade das pessoas, que muitas vezes os técnicos, como foi dito, não têm tempo, têm tantas coisas para fazer e são poucos, é que nos queixamos sempre dos recursos humanos, a gestão, tudo isso, mas temos voluntariado que pode dar muito, pode fazer muito. Não substitui a família, não substitui a técnica, mas o humanismo passa por aí, a humanização passa muito por aí, a hospitalidade. Depois, por lado, enquanto não podemos juntar no nível presencial, as tecnologias têm ajudado muito, não é? Que é que eles têm usado mais, e os idosos dão muito valor a elas. A gente pensa que os idosos, que estão no ouvir, se calhar alguns não ouvir, são muito modernos, não é? Não são, são muito, às vezes ensinam-me coisas que eu fico a olhar, sabe mais do que eu nisso, sim, são os anos de vida, de experiência, mas nestas tecnologias novas já usam. Temos utilizado o café memória, aplicado ao Alzheimer, não é? Que, como sabem, que às vezes tem quase 200 participantes a nível nacional, no Zoom, que tem acontecido todos os sábados de manhã. Eu vou participando, tenho o link, também me meto lá. E é agradável ouvir os comentários deles todos, não é? Os familiares, os cuidadores e também os próprios idosos, muitos deles com problemas, outros não tanto. O próprio Portugal Compassivo, as cidades compassivas que está a nascer cada vez mais aí, que é outra plataforma que existe, em que também se juntam muito para partilhar, para conviver, mesmo à distância, e que é muito interessante, são dicas que podemos utilizar todos, e que os próprios idosos estão a utilizar também, muito interessante, que não têm medo de utilizá-las e estão ali e alegram, riem-se, contam a sua história, a sua vida, de uma forma muito satisfatória. Depois estão ativos até nisso, nas tecnologias, até mesmo com dificuldades. E é muito interessante que o voluntariado muitas vezes pode ajudar também nesta área, de aproximar, mesmo à distância, com estas coisas, quem tem dificuldades para utilizar. Quem poderá fazer voluntariado nesta área pode ajudar a aproximar tanto as famílias, como os outros cuidadores, como outras pessoas, e se calhar aí temos todos um papel fundamental também no voluntariado. Não podemos ser só técnicos ou trabalhar só quando ganhamos dinheiro, naqueles horários. Vamos dizer para a minha equipa que às vezes o dar meia hora a mais ou uma hora, que às vezes damos todos, não é? Mas pode ser muito interessante. Isso e eles apreciam muito e sabem que não saiu há 5, mas olha, está aqui. Isso é muito interessante, porque afinal tem muito valor, não é? Não fecha lá aquela hora. E se nós apostarmos neste humanismo de voluntariado e por aí fora, seria muito interessante e ajudaremos muito mais. Pronto. Acho que não falo mais, senão... Não me enganei. Viu? Não me enganei. Não. A expectativa é elevada, mas cumprida. Foi checkmate. Limpinho. Bom, vamos então, temos então de terminar. Com muita pena minha, ficaríamos aqui ad eterno a conversar sobre estas questões.
Agradecer mais uma vez à Sílvia, ao Padre Alberto e à Eduarda pela generosidade que demonstraram em ter aceitado esta loucura. Mais uma vez, não me canso de dizer que tem sido uma loucura este programa, na medida em que colocamos, como eu costumo dizer também, debaixo dos holofotes, pessoas de excelência e profissionais de excelência para poder falar um pouco de forma mais profunda sobre as questões relacionadas com a gerontologia e com aquilo que é a experienciação da velhice em contextos vários, não só em centros de dia, como em contexto comunitário, contextos residenciais e outros. Agradecer de forma muito, muito particular então à Sílvia, ao Alberto e à Eduarda. Foi uma honra poder ter partilhado esta hora e meia convosco. Foi também um desafio imenso, nomeadamente aliás, nomeadamente não, foi um desafio imenso ter cada um de vós, por causa das especificidades do convite que vos fiz. A honra, primeiro pela Sílvia, por tudo aquilo que a Sílvia representa para todos nós, educadores sociais. A honra que é ter alguém como a Sílvia, que, mais uma vez, e reforçando aquilo que disse há pouco, a muito devemos face àquilo que é a educação social de hoje, entre outras pessoas, mas a Sílvia tem um brilho, com todo o mérito aos outros, mas tem um brilho diferente naquilo que é a defesa da educação social em Portugal. Portanto, mais uma vez, Sílvia, obrigado por ter aceitado. À Eduarda, não há palavras para descrever a Eduarda, não há palavras para descrever a lucidez com que ela aceitou este que é um desafio imenso para quem terminou de forma muito, e permita uma expressão, não sendo também mais elegante, mas de forma muito atabalhoada a licenciatura, porque o Covid não nos permitiu sermos organizadinhos, não é? Desorganizou-nos a todos, e a coragem e a forma extraordinária com que luta todos os dias pela defesa de uma profissão tão nobre e tão bonita como é a educação social, só lhe posso dar todo o mérito, e se tivesse um chapéu tiraria-o, porque é a esperança de que nós necessitamos, não só por aquilo que é a educação social, mas também por aquilo que é a dignificação das pessoas idosas. E como diz a Sílvia muito bem, estamos perante uma pessoa, estamos perante uma mulher que está muito focada naquilo que quer fazer e naquilo que quer ser enquanto profissional que já o é. E isso é muito importante, perceber que existem pessoas com foco, que não se desviam por nada. Portanto, Eduarda, espero que assim continue. Cá estaremos para assistir ao seu sucesso também, que será muito, não tenho a menor dúvida. E cá estaremos, está bem? Obrigado, Eduarda, por ter aceitado o convite. Ao Padre Alberto, este foi também um desafio para mim, porque nunca tinha tido ninguém com a especificidade profissional e técnica, se quisermos, do Padre Alberto. Foi um desafio por causa da preparação que eu tive de fazer naquilo que são as perguntas e naquilo que é a organização de um programa desta natureza. Encontrar pontos de contacto também foi ele um desafio, mas rapidamente se encontrou pontos de contacto pela excelência dos três que aqui estão presentes. Portanto, Padre Alberto, também o meu imenso reconhecimento e o meu imenso obrigado. E estou certo que esta não será a última vez que nos vamos encontrar, quer seja o Padre Alberto, quer seja a Sílvia, quer seja a Eduarda, neste programa. Pode ser noutros moldes, pode ser noutros programas, porque entretanto as ideias não param e outras coisas vão surgir, não tenham dúvida disso. Bom, um penúltimo agradecimento a todas as pessoas que na linha na frente continuam com muita energia e muito foco naquilo que é a manutenção da dignidade das pessoas que confiam nas respostas sociais.
às cuidadoras, aos cuidadores, a todos eles, sem exceção, sejam eles técnicos superiores ou não, a eles devemos a continuidade e a sobrevivência de muitas vidas no nosso país. Devemos a estas pessoas, a esta gente de valor, as vidas que se vão mantendo com qualidade, e é de meritório reconhecimento o esforço que estas mulheres e que estes homens fazem todos os dias para garantir que a liberdade, a autonomia, a independência e a dignidade seja mantida dia sim, dia também. Um agradecimento último às pessoas que nos seguem e que nos têm seguido desde o primeiro programa, e espero-vos, sinceramente, na segunda temporada. Este foi o último programa desta temporada. Agradecer do fundo do coração mesmo terem confiado e terem também experienciado e aprendido com aquilo que é o melhor dos convidados que tivemos aqui, e estou certo de que com este programa e outros se criou um movimento em prol de um cuidado mais humanizado, de um cuidado mais dignificante, de uma garantia de que todos juntos faremos com que a liberdade conquistada pelas pessoas idosas, que nós neste momento usufruímos, lhes vai ser devolvida quando o Covid nos deixar. Seja lá quando for, não é? E agradecer-vos a todos, sem exceção, a todos por isso. Portanto, obrigado a todos. Obrigada, Ricardo. Obrigada. Obrigado também. Foi muito O prazer foi meu. E voltamos-nos a encontrar, sabe-se lá quando, na segunda temporada. A produção ainda não me disse quando é que vai iniciar a segunda temporada, mas poderá ser para breve ou não tão breve. Há pessoas a pedir. Há pessoas a pedir nos comentários, há pessoas que estão a pedir mais, não é? Que estão com saudades e estão à espera destas quintas-feiras. Existem pessoas a pedir uma segunda temporada para breve? Ok. Vou ouvir. Vou tomar em linha de consideração a todos os comentários e esperar por vós na segunda temporada. Está bem? Ok. Obrigado. Então, obrigado. Até à próxima. Obrigada. Exato. Boas férias, exatamente. Obrigado. Adeus, obrigada. Tchau.